Talvez a vida seja um grande RPG, né? Eu digo isso porque recentemente eu vi um vídeo sobre uma pessoa falando sobre Disco Elysium, que é um jogo que eu comprei, joguei bastante, meu irmão também jogou bastante, inclusive zerou antes de mim. Mas basicamente o que esse cara tava falando é que a melhor maneira, né, de se jogar o Disco Elysium seria interpretando o personagem, realmente fazendo o roleplay ali, né? E isso significa que você não vai explorar a 100% do jogo, porque há coisas que o seu personagem não sabe, não deveria saber, e que você, enquanto jogador, não pode agir de forma a fazer algo que o seu personagem não sabe ou não faria, né? E analisando isso, eu acredito que a vida seja muito assim também, né? Só que no caso nós não sabemos aquilo que os nossos personagens, que somos nós mesmos, não sabem, né? Então, sempre na vida você vai ser impedido de esgotar todas as possibilidades. Você sempre está numa constante escolha de quais dados você vai jogar, de quais habilidades você vai desenvolver, de quais caminhos você vai seguir, de quais pensamentos você vai se ocupar o resto da sua vida, se você não vai fazer nada disso, né? Sempre estamos construindo rumo ao desenvolvimento desse personagem. E talvez essa visão se dê a partir de uma idade X, ou talvez nem todo mundo tenha essa visão. E só a partir de ler filosofia você vai conseguir passar a pensar assim, ou talvez mesmo que você não entenda exatamente a filosofia por trás disso, seja algo da prática e que todo mundo acaba vivendo, que é a própria vida, né? Em algum momento você, percebendo ou não, estará vivendo a sua própria vida e não mais a vida que lhe imporam. Mesmo que a sua própria vida, as suas escolhas se somem em direção a realizar aquilo que lhe imporam, ainda assim é a sua vida. E todos os caminhos que você escolher traçar ainda assim não esgotarão todos os caminhos que são possíveis para a vida. E eu acredito que talvez essa tenha sido uma visão que eu passei a desenvolver perto dos meus 20, 18, 19 anos, quando eu comecei a ler mais avidamente, né, filosofia, que eu peguei, li um pouco de Nietzsche, li um pouco de Camus, então acho que isso acelerou um pouco esse amadurecimento e essa visão mesmo de que você precisa escolher e que até a não escolha é uma escolha, né? Como diz o Sartre, estamos condenados a sermos livres. Numa aula de economia, muito recentemente, assim, é bizarro que eu só fui ter acesso a esse conceito tem, sei lá, 3 semanas. A professora explicou pra gente sobre escassez e sobre como todos os objetos econômicos, todos os bens econômicos acabam por serem escassos, já que os bens são de natureza finita, né? Porque o mundo tem espaço finito. Já as demandas, né, as necessidades são de natureza infinita. Então nunca que algo que é infinito vai conseguir coadunar com algo que é finito, portanto todos os objetos, os bens econômicos são escassos. E isso também funciona muito bem com essa perspectiva das escolhas da vida, né? Você tem escolhas de natureza infinita e matéria, tempo em natureza finita, portanto todas as escolhas são escassas.
e portanto você também precisa tomar escolhas melhores, como a própria compra de bens econômicos, né? Você precisa sempre buscar comprar produtos melhores e tal. Então, eu acredito que outra coisa que eu já tinha isso meio que no radar, mas que eu consegui analisar e reunir esse conceito que eu estava apenas arranhando na minha mente com um conceito mais prático, esse conceito de escassez e essa noção de como viver melhor, mas melhor que isso, como tomar escolhas mais intencionais e mais alinhadas com aquilo que você quer para sua vida, né? E eu acredito que a leitura de filosofia, filosofia existencialista, filosofia estoica, qualquer coisa nesse sentido, e uma meta-análise da própria vida e das escolhas que se tomam em vida, a meditação, a atenção plena, qualquer coisa nesse sentido seja um bom caminho, uma boa direção, um bom alvo a se mirar no decorrer da sua vida. E ter essa noção não significa que automaticamente você faz escolhas melhores, mas significa que você tem um arcabouço que permite que você já parta de algum ponto. Então, acaba que isso é algo que eu particularmente considero muito importante. São princípios que eu busco levar como norteadores para minha vida. Coisas que eu me interessei e me identifiquei bastante quando estava lendo, que seria sempre buscar essa noção de... Na verdade, nem sempre significa você buscar escolhas melhores, significa você tentar entender como viver melhor, porque isso coloca muito forte uma pressão que muitas vezes é uma pressão meramente produtivista e que é imposta sobre você, mas na verdade seria como descobrir maneiras que eu quero utilizar para viver melhor, como descobrir a minha potência e tomar escolhas que maximizem a minha potência. Seria como viver ao princípio eudaimônico, né, de Sócrates e Platão, enfim. Como viver uma vida boa, mas não uma vida boa à maneira que os outros querem, mas uma vida que eu considero boa e eu queira viver a cada momento, né? Então, tanto isso quanto ter dimensão da escassez da vida e de que talvez a coisa mais complexa que podemos fazer na vida seja viver intensamente e viver intencionalmente. São dois fatores que eu busco levar como norteadores para minha vida e que eu considero muito caros. E que eu também, não vou mentir, eu busco convencer outras pessoas também a refletirem sobre isso. Por mais que essa própria filosofia não coadune muito com o pensamento de que você deve convencer os outros a viverem da maneira que você considera ideal, né? Mas na verdade eu tento levar esse pensamento a outras pessoas para que elas passem a pensar qual que é a melhor vida para elas mesmas. Não é tanto um trabalho de convencimento, mas uma tentativa por despertar essa ciência em outra pessoa. E esse é o principal motivo pelo qual eu estou aqui gravando esse áudio, que provavelmente se tornará um vídeo. Então é isso. Valeu!